Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você se revestindo de toda a armadura de Deus, e você então, tendo a convicção da tua salvação, teu relacionamento com Deus, tua filiação a Deus, para você dizer: eu sou filho de Deus, e preparou teus pés, calçou os pés com o evangelho da pregação da paz, então você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma espada afiada que ela fica dentro de nós. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, cheio da Bíblia, do conhecimento de Deus, gerou fé, então em todos os momentos você vai falar a palavra de Deus. Ela é uma espada mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é poderosa, ela enfrenta qualquer que seja o desafio. Foi assim que Jesus usou essa espada quando foi tentado pelo diabo, lá em Mateus capítulo 4. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto e depois de 40 dias, sem comer, em jejum, ele foi tentado pelo diabo. E Satanás, ele utilizou seus meios para tentar, no primeiro momento, questionar o próprio Cristo. Você é o Filho de Deus? Então prova. É uma tentativa de fazê-lo questionar, já que ele estava fragilizado, porque estava sem comer há tantos dias. Mas Jesus, ele usa agora a espada do Espírito, a palavra de Deus. E ele então, quando ele emite a palavra, Satanás não tem como guerreá-lo, porque a espada é inflamante, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando é jogado, quando a pessoa lança a palavra de Deus, então não pode haver resistência, porque essa palavra é poderosa em Deus. Agora você imagina a pessoa diante de qualquer circunstância da vida e é atacado, e ele não tem a espada, ele não tem a palavra não está na boca dele. Como diz lá no Salmo 144, a palavra de Deus é uma palavra de dois fios, que está na garganta, na nossa garganta. Quando a gente abre a boca, tem que produzir ela. Então, se a pessoa não tem essa espada, ele fica vulnerável à queda. Ele fica suscetível à queda porque não tem a palavra para guerrear. Então, ele precisa dar a razão da sua fé. Ele tem que mostrar aquele momento onde está com seus pés espirituais firmados aonde, que rocha é. Se é na rocha que é Cristo, ou se é no mundo, ou se é que às vezes até nos testemunhos alheios. São bons, mas não podemos firmar nossa fé nos testemunhos alheios. Nós temos que ter nossa fé firmada na palavra de Deus. Salmo de 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa palavra, quando você diz, pode ter certeza que ela é poderosa, porque a palavra é o próprio Cristo. Veja no versículo 1 e 1 de João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então esse verbo que se fez carne habitou entre nós, João 1,14. Então esse verbo é o próprio Cristo, a palavra é o próprio Cristo. Quando você fala essa palavra com fé, o que está na palavra de Deus, ela é uma espada penetrante, é uma espada que vence. E você não pode estar numa guerra sem uma espada. Você pode ter toda a armadura no vestir o corpo de proteção, mas precisa ter a arma de guerra, de enfrentamento. Quando você vai contra o seu inimigo, e usa-se a espada é a palavra que tem que estar na tua boca e no teu coração. Portanto, aconselhamos, busque o conhecimento de Deus, para você usar essa palavra na hora apropriada. Ela resolve tudo. Deixa eu só citar aqui um exemplo.
bem simples. Mas eu me lembro de uma vez que eu pastoreava ali em Carolina, isso tem 30 anos atrás. E um certo senhor, houve uma confusão, ele com o dirigente da congregação lá no interior, e ele foi lá em casa e depois de contar toda a história, a justificativa, ele ficou muito zangado. E ele disse para mim assim: pastor, se descer um anjo do céu hoje e mandar que eu volte para aquela igreja, eu não volto. Eu estava muito zangado. Eu fiquei ouvindo ele, toda a história. Quando terminou sua história, eu só convidei para orar. Vamos então fazer uma oração? Quando eu fiquei em pé, o Espírito me deu uma palavra. E eu só disse assim para ele: meu irmão, ovelhas não brigam. Só disse isso e orei. Aí ele foi embora. No outro dia, quando eu encontro na rua, ele estava numa farmácia, quando eu encostei lá, ele me encontrou e disse: pastor, eu não dormi a noite toda. O que foi, meu irmão? É porque eu não sou bode, eu sou ovelha. Eu disse: se você é ovelha, então não briga, pastor, cabe essa confusão, não quero mais nem saber. Pode deixar o homem lá, eu vou me congregar, porque eu não sou bode, eu sou ovelha. A palavra de Deus, irmão, quando ela vem, ela toca profundamente no coração do homem para transformá-lo, e ela vence porque ela é a palavra do Espírito. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.